Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a manga raglan com costura no ombro. Essa manga raglan com costura no ombro não é muito usada no Brasil, mas vocês já devem ter visto nesses casacos importados, casacos que vêm de fora, né? China, Taiwan, né? Diversos outros lugares. É um tipo de manga muito comum na Europa, porque na Europa o inverno é muito mais longo e eles usam muito, sobretudo, esse casaco mais pesado, mais quente por cima de outros, e esses casacos usam muito a manga raglan com costura no ombro. Então eu vou ensinar porque é um pedido de alunas minhas de Portugal, né, que elas falam que eu não tinha ensinado no curso essa manga. A razão é muito simples, porque aqui no Brasil não usa muito, né? Mas ela é essa manga com costura e é muito comum, não é que não usa muito, é que no Brasil não se usa muito casacos sobretudos, né? Não que a gente que não tenha. Então vamos lá. Então, por exemplo, esses casacos sobretudos, que são mais pesados, como esse, ó, uma manga raglan, né, com costura no ombro. Esse aqui, ó, a costura, eu acho que não vai dar pra ver direito, porque a estampa Pedro de Pole, ela se confunde um pouco aqui, ó, mas a manga tá aqui, ó, né? A costura do ombro tá aqui, ó, no meio da manga. Então, aqui, né, a nossa manga. Não sei se agora dá pra vocês visualizarem. Mas eu tirei, imprimi outras fotos, ó. Olha que casaco lindo esse aqui, né? Com aquela lã que é escama de peixe, né? Que a gente conhece aqui no Brasil por escama de peixe, né? O casaco simples, gola simples, né? Com transpasse, bem simplesinho. E a manga raglan com costura no ombro. Outro modelo aqui, né? Esse outro, um outro de... Não dá para saber o tecido, mas eu vou mais ou menos supor que seja uma lã batida. Então, aqui também é um sobretudo, ó, ele nem tem botão, ele é um sobretudo sem botão nenhum para ser usado aberto, porque geralmente, sobretudo, ele é usado aberto, né? Por cima de outra roupa. Então, aqui tem a costura da manga raglan. Então, a manga raglan tá aqui, certo? Então, vamos lá a essa manga. Para essa manga, a altura da cava, ela tem que ser maior. Então, a gente vai ter que aumentar a altura da cava. Um detalhe, então, você vai fazer a sua base de corpo, frente e costas, né, do tamanho do casaco que você quiser, né, a frente e costas, tá ali, e a manga. O detalhe que é importante é que essa manga não deve ter sobra para embeber, ou seja, essa medida aqui da manga, da curva da manga, tem que ser exatamente a mesma medida da cava frente com a cava costas. Então, você pega lá a sua fita métrica, você pega, contorna a cava da frente com ela em pé, contorna ela na cava, segura ali aquele ponto que você marcou lá, marca aqui e você tem a medida do total da sua cava. Essa mesma medida aqui, no caso aqui 22,5, seria 45, né? Teria dado. Por quê? Porque eu tô usando meia escala do tamanho 40, tá? Isso aqui é uma meia escala. Então, você pega essa mesma medida aqui, né? Esses 22,5 que deu aqui, ou seja, 45 centímetros, que seria do tamanho 40, eu tenho que medir aqui na minha manga e ela tem que ter a mesma medida ou no máximo passar 1 centímetro. Aqui, ó, passou meio centímetro, tá certo? Ótimo. Se por um acaso a tua manga que você fez, ela tem sobra para embeber, você vai diminuir. Como que você vai diminuir? Você corta a manga, cola uma na outra, você diminui pelo centro. Aí tem uma aqui que eu fiz isso, ó. Ó, você colou, aqui tá até o risco aqui, ó, onde eu colei, certo? Eu sobrepus, aqui seria, ó, sobrepus. Cortei ela no meio, colei e refiz, né? E refiz aqui o desenho, ó. E vou refazer a curva, porque senão ela vai ficar com curva muito estreita aqui. Eu vou refazer a curva de forma que ela tenha a mesma medida das minhas duas cavas. Isso se você já tiver o molde pronto aí de um casaco que você queira aplicar essa manga. Tendo feito isso, nós vamos fazer umas alterações aqui. Então, primeira coisa, a manga raglan, ela tem que ser a cava maior. Então, eu vou aumentar essa cava. Eu aumento essa cava em cerca de 1,5 a 2 centímetros, tá? Então, eu vou aumentar como se fosse 2 centímetros. Então, eu pego aqui, ó. Sempre quando você vai aumentar a cava ou diminuir o ombro, você tem que permanecer com essa cava aqui. Você não pode... eu vou fazer ela mais pra cá. Não, não pode não, tá? Por quê? Porque senão vai dar defeito. Você não pode fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó.
né? Aí você aumentou essa medida aqui. Aumentando essa medida, o que vai acontecer? Vai ficar aparecendo aqui o gordinho do braço, se for numa blusa sem manga, e aqui vai ficar repuxando pra cá e a manga vai repuxar e vai torcer tudo. Então, sempre prevalece a curva da manga. Vem a curva aqui, eu vou vir até aqui pra eu aumentar os meus 2 centímetros. Ó, eu aumento só na minha curvinha, certo? E faço o mesmo nas costas. Então, aqui também já tem 1 centímetro, aqui que seria o equivalente a 2, eu faço o mesmo nas costas, né? Essa parte aqui a gente vai eliminar. Entendeu? Primeiro eu aumentei a cava. Aí, o que eu faço? Se eu aumentei a cava, vai aumentar também aqui a minha curva, né? Ou seja, a minha manga também vai aumentar, eu também tenho que descer, certo? Então, aí eu tenho que verificar. Ah, eu vou descer 2 centímetros de cada lado da manga? Tem que ver primeiro. Então, a primeira coisa que você faz, então eu pego aqui, ó, né? Eu vou medir quanto que ficou as minhas cavas. Deixa eu pôr uma do lado da outra, que aí vocês visualizam melhor. Eu vou medir quanto ficou minha nova cava. 12,5 aqui. E aqui ficou com, né, no caso, eu aumentei aqui, seria 1,5, seria o equivalente a 3 centímetros. Eu aumentando 2 para baixo aqui, na verdade, eu aumentei 3 centímetros na medida da curva. Aí você fala, mas se aumentou 2 com 2, não tem que ser 4? Não, porque eu desci, mas eu vim com curva aqui. Então, isso muda as medidas. Por isso que tem sempre que medir. Não adianta você falar assim, aí eu aumento aqui, o mesmo tanto eu vou aumentar aqui. Vai dar errado. Você tem que medir. Por quê? Porque aqui tá em curva, não é linha reta. Porque quando é linha reta, eu aumentei 2, o outro lá eu aumentei 2, eu vou aumentar 2 lá, vai dar certinho, certo? Então, aqui o que eu tenho que fazer, ó? Então, eu tenho agora que conferir para saber quanto que eu vou ter que aumentar na minha manga. Então, o que eu vou ter que aumentar na minha manga? Eu vou ter que aumentar aqui, no caso, se fosse em tamanho real... deixa eu pôr direitinho aqui. Se fosse em tamanho real, eu teria que aumentar aqui na minha manga, né? 2 centímetros, ou seja, mas eu vou pôr 2 para um lado e 2 para o outro? Não, eu vou pôr 1 de cada lado. Por quê? Porque eu tô aumentando dos 2 lados, certo? Então, se é 2, eu vou aumentar 1 de cada lado. Então, eu pego 1 aqui para baixo, 1 aqui para baixo, para baixo. Isso aqui não é para lateral. Se você aumentar para lateral, dá errado. É manga raglan, não é cava com manga comum. Então, eu aumento 1 aqui. Deixa eu só pôr aqui para vocês, que no caso seria, né? No caso, se fosse, né? Seriam 2 centímetros, né? Aí varia do molde. Você vai medir e ver. Ah, eu medi, aumentou a minha cava e a minha cabeça era 44. Foi para 46. Então, são 2 centímetros, né? Então, esses 2 centímetros eu vou descer aqui, desci 2 aqui, eu vou descer 2 e 2 de cá aqui também, mas eu primeiro vou medir aqui certinho para ver se vai dar essa exata medida, porque pode ser 1,5, 1,5 aqui ou 1 ou 1. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou ficando confusa, ou seja, mede para não correr o risco de dar errado. Aí eu venho, refaço essa curva aqui, ó, assim, para baixo. Tá vendo que eu não mudei a cabeça? Eu não vou mudar a cabeça, entendeu? Eu não vou fazer, agora eu vou fazer aqui, vai dar errado. A cabeça permanece igual e aqui eu venho para baixo, entendeu? É assim que eu vou aumentar, no caso, quando eu tô aumentando a cava. Isso aqui eu tô aumentando a cava. Aí você vai falar assim, mas eu posso já fazer a base com a altura da cava 2 centímetros a mais e calcular a minha manga depois sobre essa medida? Pode, certo? Dá certo perfeitamente. Eu tô ensinando aqui como se eu estivesse usando uma base de casaco já pronta, certo? Mas pode, você já pode fazer a tua base com a altura da cava 2 centímetros a mais e já calcular a sua manga de acordo com aquela altura de cava. Contanto que a cabeça da manga dê exatamente a mesma medida, não pode dar maior, porque não vai embeber, né? Manga raglan não embebe, né? Então, vamos lá. Feito isso, vou deixar a minha manga aqui, vou recortar, né? Porque nós vamos fazer tudo recortadinho. Porque eu... não vou recortar agora não, porque senão fica mais fácil você compreender o molde inteiro aqui. Agora, eu vou desenhar a minha manga raglan aqui e aqui. Simplesmente eu vou pegar o meu decote e vou dividir em 3 pedacinhos. Como que eu vou dividir em 3 pedacinhos? Você vai pegar a fita em curva, mede lá.
No caso aqui seria 5, no caso teria dado 10, por exemplo. Então, você vai dividir a medida que deu ali por 3, você pega ali e divide, né, por 3. Aí, você pega aquele valor que deu e marca aqui um pedacinho. No caso, deu 1,6, é um tracinho depois do 1,5. Ou seja, você simplesmente vai medir o teu decote e vai dividir em 3 pedacinhos. Faz o mesmo aqui. Vai medir o seu decote e vai dividir em 3 pedacinhos, certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Feito isso, você vai vir aqui até a curva. Eu não posso vir para cima da curva, para baixo da curva. Eu tenho que vir até a curva. Então, eu pego aqui e venho, ó. Tá vendo a curva que a gente tinha refeito? É simplesmente isso, ó. Pronto. A frente tá pronta. A mesma coisa eu vou fazer as costas. Tem que vir com a curva. Eu ponho lá naquele primeiro pedacinho, encosto ali na curva. Encostei na curva. Certo? Encostei. Isso daqui vocês lembram que a gente vai eliminar, né? Então, deixa eu fazer assim, bem feito, porque senão, para não restar dúvida. Certo? Fiz isso aqui. Aí, eu pego, vou recortar agora esse pedaço da blusa. Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Agora, eu recorto. Eu vou simplesmente recortar aqui assim, ó. Eu vou separar. Enquanto eu tô fazendo isso, né, pra não ficar com o vídeo grande, eu vou recortar e volto. Ó, meninas, recortado, né? Então, ó, só pra vocês lembrarem, ó, lembra que a manga tava assim, né? Eu recortei esse pedaço, ó. Ó, então eu sempre escreve, tá? Ó, porque senão depois você corre o risco de trocar aqui, tá? Então, de pôr porque elas ficam muito parecidas, olha como que fica igual. Então, pra eu não correr o risco, ó, tá vendo? Aquela parte que eu eliminei, que eu diminuí, eu corto fora, né? Então, tá aqui as partes. A parte da frente, parte das costas e as duas mangas, né? A frente e as costas. Aí, eu pego a minha manga lá, tá vendo? A minha manga tá aqui. Aí, a parte das costas é nas costas. Então, aqui eu viro, né? Eu viro e eu vou encostar. Eu vou ter que recortar para vocês verem melhor. Eu não queria recortar. Agora, ó, meninos e meninas, tá tudo recortado, a manga recortada. Então, eu pego, o que que eu faço? Eu vou pegar as costas, virar ao contrário, né? Pra eu poder encostar aqui na curva. Aí, eu venho e encosto nesse pontinho aqui. Eu posso chegar um pouquinho pra cá, né? Um pouquinho pra cá e colocar ela mais pra baixo. Seria o equivalente, digamos assim, a 1 centímetro para cá e depois 1 centímetro para lá. Vocês vão entender. Faço isso daqui e eu colo aqui, tá? Vou colar com durex, né? E colo. Faço o mesmo aqui. Vai encavalar um pouco? Vai encavalar. Aqui, ó, o mesmo 1 centímetro ali, 1 centímetro ali. Vai dar uma encavaladinha aqui, ó. Vai subir um pouquinho em cima aqui. Mas a gente vai tirar essa curva aqui. Porque essa curva da cabeça vai vir para cá. Então, 1 centímetro aqui no meio, aí eu pego e faço isso aqui. E faço isso aqui. Aí, aquele 1 centímetro aqui, o que que eu venho? Eu pego e faço isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua de curva que eu tenho aqui. Você vai usar a régua, né, maior, lógico, você vem, faz a curva aqui, ó. Faz o mesmo aqui. Esse meinho de 1 centímetro para um lado e para o outro, vai ser eliminado. E a costura vai ficar aqui, né? Aí, aquele lugar vai ficar a sua costura. E você vai recortar, você já tem a sua manga raglan, né? Com costura no ombro. Esse arredondado aqui, que a gente tirou o bico, é para fazer o ombro. Sabe o arredondado do ombro? Esse arredondado aqui do ombro, certo? Então, aqui, aí eu pego, tiro aqui. Entenderam? E eu tenho as minhas duas mangas raglãs, né? Aqui é a frente e aqui é as costas. Então, isso daqui vai ser pregado aqui, ó, vai ficar assim. E aqui as minhas costas, se eu virar no sentido certo, e aqui vai ficar as minhas costas. Então, a minha blusa vai ficar assim. Olha que bonitinho, né? Lógico que isso daqui vai virar, né? Vai colar ali direitinho, vai costurar tudo direitinho. Mas a manga raglan vai ficar dessa forma, certo? Essa é a manga raglan com costura. Ah, eu posso fazer numa blusa sem ser casaco? Pode, né? É muito usado também esse tipo de manga em blusas de moletom, né? Em malha.
Em tecido plano, eu não sei se uma camisa com essa manga com costura no ombro ficaria bom. Teria que ser um tecido tipo um tricoline, um tecido, uma camisa, uma cava maior para ficar mais larguinha, né? Porque a manga raglan não pode ser justa. Porque se for justa, vai embolar aqui no meio do braço, não vai ficar bonito, certo? Então, meninos e meninas, agora eu vou colar no caderno, né? Naquele nosso caderno aqui, o passo a passo que eu vou fazer aqui, né? Colocar aqui, pra a gente ter é sempre bom você fazer um caderno de modelagem, como eu já falei, né? Esse caderno a gente já tem, ó, ele em várias aulas, ó, né? Já tem, tudo isso daqui foram aulas que eu dei no YouTube, ó, né? Que eu tô fazendo aqui. Certo? Então, meninos e meninas, volto mostrando o caderno. E aqui, meninos e meninas, está o caderno pronto. Então, aqui eu fiz, né, todo aquele diagrama que eu expliquei para vocês, como o aumento da cava, o aumento da cava da manga, dividindo o decote em 3 partes, traçando a linha, recortando e colando aqui como fica, como deve ser feito, né? Aí eu só esqueci de escrever aqui, ó, esse pedacinho aqui, que são 2 centímetros, um para cada lado. Aí, do lado de cá, eu colei a referência, né, que eu usei, né, do casaco. Do lado de cá, do caderno, eu pus a miniatura que eu fiz. Então, tá aqui, né, o molde da miniatura da frente e tá aqui o molde da miniatura das costas. Certo, meninos e meninas? Então, lembrando que eu tenho 2 cursos, um modelista profissional, que é ensinando modelagem feminina de todos os tipos, e outro que é modelagem profissional de malhas, que é só modelagem de malha, que vai do fitness à malha, modinha e moletom e etc, etc. E tem também a assinatura, onde você paga anualmente e tem acesso aos moldes prontos em tamanho real para você imprimir, ok? Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.